Estamos ao vivo, aguardando o pessoal entrar. Olá, gente, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar de renda fixa e eu sei que muitos com a taxa Selic aí mais baixa podem não estar tão interessados, mas é pra gente entender o que a gente pode esperar da renda fixa além do CDI, além da taxa Selic. Então, hoje a gente vai falar com a renda fixa prática, que é o Jefferson. A gente vai falar sobre diversos conceitos, então eu quero que vocês tragam aí suas dúvidas. Onde colocar reserva de emergência, onde investir sendo mais conservador. Então vamos esperar ele entrar. Porque eu sei que não é um assunto tão óbvio para alguns, porque infelizmente, Gabriela, parabéns pelo trabalho, muito obrigada. Eu sei que o mercado de renda fixa, ele não é tão desenvolvido no Brasil. E por isso é muito por a gente ter aí um... Ah, ele entrou aqui, então já vamos esperar aqui para entrar. Vamos deixando o Jefferson entrar. Oi, Jefferson. Olá, Tudo Gabriela. certo? Tudo bem? Tudo certo. Gente, então aqui, ó, apresentando o Jefferson, a gente vai falar sobre renda fixa. Eu já tava dando uma introduzida, mas vamos retomar aqui porque tem mais gente entrando. Então, a gente está vivendo aí um cenário totalmente novo, não só da pandemia, né, mas de taxas de juros muito baixas e, infelizmente, o nosso histórico de taxas de juros muito altas no Brasil acabou talvez não desenvolvendo tanto esse mercado ou muitas vezes não levando o investidor a buscar outras opções de renda fixa, ficando muito no padrãozinho mesmo, ali no Tesouro Selic, na CDB do banco. E hoje a ideia é trazer aí um assunto para a gente desmistificar isso e mostrar que existem muitas outras opções. Existe um mundo de renda fixa muito além do CDI. Então, Jefferson, eu gostaria que tu te apresentasse um pouquinho aqui e desse uma introduzida aqui para o pessoal e também para deixar o pessoal aqui à vontade de, gente, vão trazendo dúvidas que a gente vai conversando aqui. A gente tem aí a live toda para desmistificar várias coisas para vocês. Boa noite, então, galera. Meu nome é Jefferson Figueiredo, eu sou do Renda Fixa Prática, um site que eu criei há cerca de 2 anos, que tem o intuito aí de contribuir para o entendimento da mal compreendida renda fixa. Exato. Como a Gabi disse aí, ao longo de anos, a gente ficou viciado em taxas de juros altas e acabou não buscando as outras possibilidades, outros caminhos que existem na renda fixa. Acabava que era muito fácil, com uma baixa volatilidade, conseguir um retorno alto, né? Tanto que os investidores tinham aquela noção de fundo a 12% ao ano, que era a taxa padrão. Todo mundo era o sonho de 1% ao mês, né? Que é uma realidade que, se Deus quiser, nunca mais vai voltar. Exato. Por conta a gente precisa de um país que tenha juros baixos para que se possa investir mais na economia real, gerar emprego, enfim. E no caminho de uma grande nação desenvolvida. E o site, quando eu criei, o intuito dele, né, e até hoje é um intuito educacional. O principal produto dele é a análise semanal atualmente. Já tem 108 análises, então são mais de 2 anos, são 108 semanas em que semanalmente eu descrevo lá o que ocorreu no mercado de renda fixa, o que fez com que as taxas variassem e, consequentemente, os preços, né? Que eu acho que existia um gargalo muito grande de entendimento sobre os movimentos que ocorrem no preço, e de onde isso vem e como isso é formado. Eu já trabalho há muito tempo como gestor de renda fixa, mais de 12 anos, e a minha dificuldade lá no começo da carreira é de muito investidor iniciante, ou até mesmo intermediário. Até porque o foco do meu site lá
até hoje ainda é uma galera que já está no segundo nível, já tem um entendimento, já sabe o que é renda fixa, mas está naquele período de dúvida. Por que subiu? Por que eu perdi dinheiro com a principal 45, por exemplo, ou com um papel pré-fixado? Mas isso pode, enfim, a discussão é nesse caminho. As análises semanais são úteis para quem quer aprender, para quem estuda renda fixa, para quem está fazendo economia, enfim, quem quer trabalhar. Acho que o intuito é esse. Perfeito. E, Jefferson, eu acho que a gente podia começar até a nossa conversa que, assim, existe um mundo de renda fixa e, claro, a taxa de juros baixando, isso é benéfico para esse desenvolvimento desse mercado. Eu acho que trazer um pouco da tua explicação sobre isso e depois a gente até pode extrapolar um pouco, que eu sei que muitas pessoas às vezes veem, mas com a taxa a 2%, onde eu deixo minha reserva de emergência? Então, eu acho que são dois assuntos que são muito importantes. E, assim, só dando spoiler do que pode ser a conversa, né? Mas também a gente entendeu um pouco de como o investimento de renda fixa, ele pode fazer sentido dentro da nossa carteira de investimentos. E existem investimentos de renda fixa com viés até de mais longo prazo, onde a gente consegue taxas maiores. E é isso que eu quero que as pessoas entendam. Que renda fixa não é Selic. Renda fixa não está aí obrigatoriamente agora tem que render 2% ao ano. Dá para a gente extrapolar isso. É isso mesmo, Gabi. Eu costumo dizer, muita gente fala da morte da renda fixa e tal, assim, já é uma frase que já leva a pouca compreensão que a pessoa tem sobre o que é renda fixa. E a questão esse movimento que está ocorrendo recentemente, para mim, chegou a hora e a vez, a grande oportunidade de quem trabalha com renda fixa, ou quem quer aprender renda fixa, de conhecer os outros caminhos, né? A partir do momento que você perde o apelo, né? 2% passa a ser muito pouco, e você inevitavelmente vai deixar alguma parte do seu dinheiro em renda fixa. O mundo funciona dessa maneira. Mesmo nos Estados Unidos, que tem grande parte em bolsa, 30% está lá em ativos de renda fixa. Então não dá para descartar o instrumento, a importância do instrumento. O que eu vejo assim ao longo de todo esse tempo, e as pessoas, e os blogs, os sites, a discussão, ela discute-se muito sobre os veículos, sobre o que é uma debênture, o que é um CDB, o que é o LCA, o que é Tesouro Direto, o que é os veículos. Só que, na verdade, o que faz aquele veículo, o diferencial do veículo, é o caminho que ele percorre, não necessariamente o veículo. Então, antes de você decidir se vai comprar um CDB, um ALF ou um Tesouro Direto, seja qual for o veículo, uma debênture, você tem que saber qual o caminho que essa debênture vai percorrer. Na verdade, a renda fixa só tem 3 caminhos, os 3 grandes indexadores. Ou você compra um ativo em CDI, que é uma reloginho, uma linha reta, que sempre anda para cima, o fator de acumulação dele é sempre subindo um morrinho, ora mais rápido, ora menos acelerado. A gente já teve ele a 14, então ele corria, ele acumulava muito rápido ao longo de um tempo, e agora ele está a 2%, então esse caminho ficou vagaroso. Independente do veículo que você vai comprar, ele vai andar devagarzinho. E os outros 2 seriam um ativo pré-fixado, que você, se você levar até o vencimento, você já tem a taxa pactuada, já sabe quanto que aquilo vai render, e o IPCA, né, que ele te rentabiliza a variação do IPCA, isso está embutido dentro do VNA do papel, que é uma coisa que pouca gente entende e estuda, mais um plus, que é uma taxinha a mais que o ativo IPCA, o Tesouro IPCA, ou qualquer uma debênture atrelada do IPCA, ele te dá de retorno. Esse IPCA é variável, vai depender ao longo do tempo, mas aquele plusinho é uma taxa pré-fixada. Se você levar a vencimento, você vai ganhar aquele plus mais o IPCA do período. Então, esses são os 3 grandes caminhos. Então, o que está teoricamente morto, né? Se você plotar um gráfico de rentabilidade diária e comparar com outros, eu tenho alguns artigos que eu coloco isso lá, você vai ver que a linha do CDI da TMS é uma linha reta, um ativo, é como se fosse um eletrocardiograma de uma pessoa que acabou de falecer. E agora, com
porque a volatilidade sempre foi pequena. Agora, ele rendendo tão pouco, assim, perde o apelo e, assim, os investidores, as pessoas vão ter que começar, dentro da caixinha de renda fixa, buscar outros investimentos. E assim como é o movimento natural que tem acontecido, as pessoas têm ido para a Bolsa, têm procurado fundos multimercado que investem em estratégias com dólar, moedas, enfim, as outras prateleiras de ativos, além da renda fixa. Agora, a renda fixa vai continuar existindo. E como ela existe, faz parte da prateleira de muita gente, a pessoa também, além de tomar a decisão de investir, ela tem que tomar, de tempos em tempos, tomar a decisão se mantém o papel. Uma pergunta muito comum que eu recebo, assim, eu comprei isso a 7%, vou levar a vencimento, vou ganhar os 7%. Não, beleza, mas essa não é a avaliação correta. De hoje, se você vender hoje, ela está 3%. De hoje até o vencimento, se você carregar de hoje até o vencimento, você vai receber 3%. Então, tem alguma coisa melhor do que 3% rodando, seja em renda variável, ou seja um outro título de renda fixa? Então, a avaliação, ela constantemente deve ser feita. Você fazer o que todo mundo faz com renda variável, fazer o valuation, que é o termo em inglês, mas é a avaliação da empresa, um título de renda fixa pré-fixado, concomitantemente, você está fazendo uma avaliação do custo-oportunidade que é o CDI, você faz um valuation do ativo, né? E isso é constante. Não dá para desconsiderar. Então, dentro dos outros dois caminhos, existem boas oportunidades. Nesse mês agora, que foi decretada agora recentemente a morte da renda fixa, a NTNB principal 45 acumulou nos 21 dias até 31/7, foi o ativo que mais rendeu assim, dentro das classes que eu acompanho, que é bolsa, dólar e os ativos de renda fixa. Foi o que mais rendeu. Agora, é um ativo nitroglicerinado, porque ele tem uma duration imensa, segue uma curva. Eu tenho lá, eu acompanho a vol dele dos últimos 21 dias úteis, móveis, né? E ele está lá junto com a bolsa e junto com o dólar. Então, tem volatilidade, onde tem variação de preço, existe oportunidade. Então, dentro da renda fixa também tem. Agora, tem que se fazer a avaliação de forma correta, da mesma forma que as pessoas estudam fazer valuation de empresa, tem que se estudar fazer avaliação de título público, independente de ser título público, tá? Dos caminhos, fazer avaliação dos caminhos do CDI, IPCA e pré-fixado. Sim, é que acaba que eu vejo muita gente que acaba colocando esse preconceito com a renda fixa muito por falta de conhecimento, né? Então, vem aí mesmo do conceito preconceito. Então, muito do que a gente tem aí dessa questão do CDI, a CDB do banco, que realmente vai estar meio que atrelada a isso. E realmente, como tu comentou, talvez esses títulos tenham morrido num quesito de rentabilização para longo prazo. Mas eu queria entender de ti, assim, porque eu vejo muita gente questionando a tão famosa reserva de emergência, porque acaba que reserva de emergência tem que estar em renda fixa. E eu sempre falo, assim, eu gosto de tentar trazer para as pessoas esse conceito de tire a reserva de emergência da parte dos seus investimentos. Você tem que focar em segurança. E muita gente começa, vou botar em fundo imobiliário, fundo de investimento. E eu queria saber um pouquinho de ti, essa visão dessa parcela de segurança da Bolsa. O que pode ser feito? Se tem alguma renda fixa que traga um pouco mais de rentabilidade, tem essa segurança? Ou realmente a gente tem que deixar aí em Tesouro Selic ou um fundo DI, alguma coisa assim? Assim, o tripé que leva em consideração retorno, risco e liquidez, assim, a reserva de emergência, ela tem a parte da perna de liquidez, ela tem que estar mais alto nível, porque se é para uma emergência, você não sabe o quanto vai acontecer, pode ser amanhã ou daqui a muito tempo, e você vai ter que reaver o dinheiro de forma rápida, né? Certo, isso aí, então, o primeiro princípio é você não pode colocar um CDB que não tem liquidez diária, que vai, sei lá, daqui a 2 anos. Aí já perdeu até o propósito, não é uma reserva de liquidez, não é reserva de emergência. E dentro dos outros pilares, né, que seria retorno e risco, assim, ali eles são contrários, né? Não tem como você colocar numa reserva de emergência um ativo
que tem uma volatilidade de preço alta. Por quê? Porque você corre o risco de, quando precisar reaver esse dinheiro, né, resgatar esse recurso, você receber até menos do que você do valor que você comprou. Então, não dá para eu colocar numa classe de reserva de emergência um ativo, por exemplo, um pré-fixado, mais do que um ano, por exemplo. Se tivesse uma emissão de até um ano, o Tesouro não tem, é mais longa, não dá. Por quê? Já é arriscado, porque a previsibilidade de atuação do Banco Central, que é o principal modificador dessa Selic, ela não é tão certa, né? A gente não tem a capacidade de acertar de forma contundente as intervenções dele. Então, se você leva um ativo de reserva de emergência para uma classe que tem menor risco que seja, você tem que estar ciente de que essa reserva de emergência pode chegar na sua mão com um valor menor do que você entrou, se não menor do que um custo de oportunidade, de ter deixado ele aos 2% ao ano, lá, que seria a Selic, que eu não sei nem Selic no TMS, que ela também tem um risco, né? Tem a variação do deságio. Não necessariamente você vai receber os 2%. Dependendo do movimento do deságio, pode ser que quando você venda, o deságio ter mudado e ido para ágio, enfim, mudado, a variação do deságio é um risco de mercado do ativo de LFT. Então, o Tesouro Selic. Então, até ela carrega, em menor grau, um risco. Então, se é reserva de liquidez, ou se é um dinheiro que você ainda não sabe aonde vai explicar, você tem que colocar nos ativos que têm menor risco possível, menor variação de preço possível, né? Até para quando surgir uma oportunidade, você reaver o dinheiro sem ter qualquer tipo de prejuízo. Então, para mim, reserva de liquidez, reserva de emergência, seria algo, como você disse, um fundo DI, algo atrelado ao DI, com liquidez imediata, porque também não adianta. O fato de ser em CDI, mas ter um prazo de carência grande, já destoou o princípio. E sabe que é algo que, às vezes, as pessoas elas acabam esquecendo um pouco. E eu vejo, assim, falando bem sinceramente pro pessoal que tá aqui também, eu vejo muita gente, às vezes, começando a investir e falta um pouco desse conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo do tempo em viver vários momentos diferentes. O que eu quero dizer com isso? Olha o exemplo agora dessa pandemia que teve, tá? Eu sei que foi um momento totalmente atípico, eu espero que nunca se repita, mas vai acontecer. Exato. Pior, então, igual não, mas pior... então, assim, exato. Assim, talvez não vai ser uma pandemia mundial, mas talvez seja uma outra crise financeira ou alguma coisa assim. E o que acontece, gente? Olha o que aconteceu nessa pandemia. A gente teve a bolsa caindo, a renda fixa desmoronando, então a gente viu muitos fundos DI, devido à marcação a mercado, dos títulos de crédito privado. Muitas pessoas não entenderam o que aconteceu, mas a gente fez alguma série de conteúdos até na Suno, com alguns gestores de renda fixa, para tentar explicar o que estava acontecendo. Então foi um movimento totalmente atípico da economia, e era o momento que as pessoas precisavam da reserva de emergência. Muita gente ficando sem poder trabalhar porque é profissional autônomo. Muitas pessoas perdendo emprego porque empresas tinham que fechar as portas por causa da pandemia. Então, são nesses cenários que a gente precisa da reserva de emergência, e por isso que ela tem que estar em investimentos mais seguros, em renda fixa mais segura. E é isso que eu quero, às vezes, trazer para a pessoa. Só que, por a gente existir esse tipo de renda fixa tão seguro, como Tesouro Selic ou um fundo DI que investe basicamente nesse tipo de investimento, na CDB ali, tranquila, muitas vezes as pessoas acabam pensando que é só isso o universo de renda fixa, quando não é. E, Jefferson, eu queria trazer um pouquinho isso para a gente questionar um pouquinho sobre renda fixa numa carteira de investimentos, o papel que ela pode ter e até num universo de longo prazo. Eu sei que a gente pode operar, marcar também a mercado, tentar ter alguns outros ganhos, mas eu acredito que até para o investidor que não quiser acompanhar muito isso,
ele pode, talvez, buscar uma debenture, buscar um tesouro IPCA com um retorno um pouquinho maior, e isso mesclar na carteira dele e fazer muito sentido. E eu acho que são excelentes ativos para você conseguir aí diversificar a sua carteira, e todo mundo sabe que diversificação é algo fantástico. Então eu queria trazer um pouquinho esse assunto e ver a tua visão de como a gente pode buscar esses investimentos, como investidor, quem está nos assistindo aqui, pode buscar esses investimentos e até entender um pouquinho mais sobre debentures e onde buscar informações disso e até do teu papel, como a gente pode buscar essas informações, porque eu sei que não é tão fácil buscar informação de debentures e crédito privado. Tá, em março agora houve um movimento bem ruim para o crédito privado. Geralmente, quando a maré está tranquila, né, o risco está baixo, as pessoas vão elevando, vão buscando retornos superiores para a reserva de liquidez, migrando para esse tipo. Crédito privado, fundo de crédito privado ou crédito privado comprado uma debênture incentivada, por exemplo, eles vão sendo adquiridos na percepção de que aquilo vai andar conforme um reloginho, mesmo sendo um percentual do CDI. O que ocorreu agora recentemente foi uma debandada, né? Os fundos precisaram vender e houve a marcação, precisaram realizar aqueles resgates, houve a marcação do preço e levou a queda tão grande, né, nos créditos privados. Eu costumo olhar, mas eu tenho acesso a sério, os índices da Ambima. O IDA-DI, que ele tem uma carteira de títulos de debêntures, ele é um bom proxy para você acompanhar como é que está andando o crédito privado de instituição não financeira, que é o caso desse índice. Ele tomou um grande baque agora, recuperou grande parte, assim como a Bolsa andou, ele também recuperou, mas eu acho que ainda em 12 meses está com uma rentabilidade pífia. Tá? E é uma coisa que para o investidor, assim, um ano, como é que não recuperou um ano? É difícil de entender, mas isso pode acontecer dentro dessa classe de ativos. Isso não é incomum. Por isso que quando se faz uma análise de crédito privado, o ideal é você pegar um fundo de crédito, um fundo que seria um bom proxy, né? Vocês têm até aí um comparador de fundos, e a pessoa analisar um histórico de cota maior, porque além de você ter esse risco de mercado, que é o que ocorreu, também tem os eventos de crédito que ocorrem. Algumas empresas dentro daquela carteira quebram e fazem com que a cota, né, sofra uma queda, né? Então não é só avaliação de risco de mercado. Aquilo que eu disse, qualquer classe de ativo que você vai colocar na sua carteira, seja o veículo de renda fixa que você vai usar, antes disso você tem que entender o indexador. Então, como você disse, de a gente diversificar a carteira, mesmo pensando em longo prazo, num ativo vinculado ao IPCA ou prefixado, quanto maior a duração, quanto mais longa é o vencimento, maior é o impacto no preço dadas as variações na taxa. Então, mesmo que ele não olhe muito constantemente a variação na taxa e o reflexo no preço, é importante que no momento que ele entre, ele avalie e mensure a propensão dele de risco, no caso da renda fixa, para esses títulos, olhando o vencimento do ativo. Quanto mais longo, a matemática dele de cálculo, quanto mais longo, maior a duration desse ativo, dada a variação de taxa, que no longo ainda é maior, o impacto no preço é muito grande. Se você for fazer uma avaliação de um título, o Tesouro Direto vende o principal 45, e ele é o ativo mais arriscado de renda fixa assim, que eu acompanho. E é um ativo que está para o cliente varejo, né, o pequeno investidor. Nem os institucionais têm acesso a debênture, a Tesouro IPCA, que no institucional chama de NTNB, principal. Ela tem um fluxo e isso dilui o risco dela porque você recebe os cupons antes, então a duration dela é menor. Então, o ativo de maior duration público é um ativo que está disponível para o cliente varejo, enfim. E esse ativo em si, mesmo que você pense por longo prazo,
É a mesma, apesar de os juros estar a seu favor, a inflação e o juro real, é um ativo que você tem que avaliar ele quase como uma renda variável. Sim. Você vai olhar para ele e vai fazer a avaliação, considerando assim, daqui a 5 anos, se eu precisar desse dinheiro, o que você pensa, como é que vai estar a Bolsa? A Bolsa vai estar andando muito, se a Bolsa andar bastante, esse título também vai andar, porque, teoricamente, eles têm uma correlação muito próxima. Vai haver um fechamento ou uma manutenção da taxa ao longo do tempo. Então, a avaliação é mais complexa. Quanto maior o vencimento do título, né? Mesmo que você vai compor isso na sua carteira. Então, antes de você escolher se é debênture, o veículo que for, estude o caminho, preste atenção no que você está comprando. As debêntures incentivadas, que têm incentivo fiscal na questão do imposto de renda, elas são atreladas à IPCA. Então, elas vão, além de sofrer o impacto no spread, né, o que o papel paga além da NTNB, do Tesouro IPCA, ela também tem a variação da própria curva de taxa de juros real. Então, se houver um movimento na curva abrupto, né, se a gente tiver algum problema de mercado, que as taxas subam, conforme subiu agora recentemente, voltou um pouco ontem e anteontem. Hoje acho que subiu um pouco. Enfim, essa volatilidade das taxas que marcam esses papéis, elas colocam risco no ativo. Então, mesmo no longo prazo, sempre avalie dentro das várias classes de ativos que existem, se aquele papel a PCA mais 3,5%, 4% é o ideal para você, sabendo que aquilo tem um risco embutido, vinculado ao vencimento. Às vezes tem uma ação que vai te dar um retorno melhor, enfim, tem que avaliar tudo. Todo o escopo de investimento. Quanto mais longo é o ativo, mais risco ele tem. Eu não consigo... eu sou gestor de fundo, então eu tenho cota. Então, todo dia, aquilo é revelado para mim. Então, eu fui acostumado assim. Mesmo que você seja um investidor que não olhe, e não deve olhar, né? Isso para mim, que sou gestor, eventualmente você vai ter que reavaliar seus investimentos. E sempre vai olhar prospectivo, olhando para frente, né? E nesse momento, você vai ter que tomar decisão. Pode ser que seja melhor vender e migrar para outra classe. Então, enfim, é uma avaliação constante e os ativos de renda fixa agora, migrando para esses ativos mais arriscados, eles carecem de análise mais acuada. O CDI ter ficado 2% aumentou a dificuldade, né, de se investir em renda fixa. Mas as oportunidades estão lá. E o investimento em conhecimento acho que é o maior nesse momento. Aprender para poder fazer boas escolhas. Completamente. Jefferson, a gente está chegando aqui a 30 minutos de live. Estamos aí, eu acho que encerrando daqui a pouco. Mas eu queria entender um pouquinho de ti, assim, e a gente tentar traduzir isso para o investidor que quer dar um passo além na renda fixa. Onde ele consegue esse tipo de informação e onde que ele pode fazer esse tipo de investimento? Seria melhor ele buscar realmente um fundo de investimento de renda fixa? Ou ele poderia investir em debêntures por conta própria? Nas corretoras, como isso é dado? E onde ele pode buscar essas informações para ele analisar esses investimentos? Então, Gabi, ótima pergunta. Você já tinha falado isso, eu acabei esquecendo de tanto falando aqui, eu esqueci. Então é o seguinte, eu escrevi um artigo, que essa foi uma dificuldade que eu vivi quando eu comecei a trabalhar na gestão de ativos de renda fixa. Então eu tenho um artigo lá escrito, onde estudar sobre renda fixa. Acho que é o primeiro passo, antes mesmo de buscar efetuar a compra ou comprar um fundo, é entender o que você está comprando. Então lá tem uma série de sites e instituições que são primordiais para quem quer entender e comprar ativo de renda fixa. Você citou debênture, recentemente a B3 tem um dashboard público lá de debênture com uma gama de informação bem facilitada. Depois que eles adquiriram a CETIP e a CETIP mantinha com a Ambima lá um site debentures.com.br, que também ainda está no ar e era muito bom, e é muito bom. Mas esse dashboard da B3 já te dá uma boa noção
de como é o fluxo do papel, de como que ele, qual é a taxa de mercado, qual é a taxa de emissão, né, que provavelmente vai estar diferente de quando ele emitiu. Então, esse tipo de informação você obtém, por exemplo, da debêntures no site da B3. Dos títulos públicos, você busca, principalmente dos Tesouro Direto, no próprio site do Tesouro, informações públicas no site do Bacen, e da dívida pública. Quem faz essa difusão e divulgação é a Ambima, que é a entidade principal. E lá tem um conteúdo também muito bom. Nesse artigo que eu escrevi, tem lá tudo que eu acho que é importante para quem quer entender e aprender sobre renda fixa, os sites, enfim. Agora, ninguém... Assim, a pior desculpa que o investidor pode dar, a pior surpresa que ele pode ter, é não saber que aquele tipo de evento ocorreu no preço do ativo. A pior coisa que tem é você chegar, mas eu não sabia, eu comprei esse pré-fixado 25 e eu comprei a R$800 no preço dele, está 755. Mas passou um ano. O que houve? Na verdade, isso pode ocorrer. Eu precisei vender e vou ter que ficar com esse prejuízo? Vai ter que ficar. Mas isso aí é uma desculpa que não deveria existir. Uhum. As pessoas tinham que estudar renda fixa da mesma forma que estudam renda variável. Porque levar a vencimento é uma coisa onde... mas se eu levar a vencimento, eu vou receber o que eu comprei. Mas nem isso é garantia que você fez um bom negócio. Eu escrevi um artigo com a Bola 28, a que venceu em maio 19. E lá eu peguei desde a emissão até o vencimento do papel. E lá, como teve um choque lá em 2013, a taxa subiu muito, o papel, mesmo recuperando o prejuízo, ele ficou abaixo do CDI, entendeu? Uhum. Você rendeu menos que 10%, você carregou o papel um tempão, quase 10 anos, e ganhou menos que o CDI. Então, se tivesse deixado esse dinheiro lá no falecido CDI, sem volatilidade, você podia resgatar a qualquer hora sem risco, ele deu menos que o CDI, entendeu? Então, nem isso é garantia. Você tem que estar sempre reavaliando. Quem fez compras esporádicas, foi comprando pouco, até teve um rendimento bem acima. Mas quem só comprou e achou que aquilo era ganhar, vou levar vencimento e está resolvido. E não é. Isso não é, eu acho que não pode ser a desculpa do investidor. A todo momento ele tem que reavaliar. Não, completamente. E infelizmente, eu vejo, é um assunto que, infelizmente, finanças em geral é um assunto que as pessoas carecem de muito conhecimento. E mesmo em renda fixa, assim, então elas acabam definindo... Acho que mais em renda fixa. Exato. Hoje em dia. Porque eu acho que quando as pessoas pensam em renda variável, elas já assimilam um pouco essa questão da volatilidade, oscilações. E era muito engraçado isso, porque quando eu comecei a fazer meus relatórios de fundos de investimentos na Suno, tinha fundos de investimento de renda fixa. E ali eu coloquei alguns fundos de inflação, porque eu particularmente gosto muito de títulos de inflação. Eu acho que eles fazem muito sentido na proteção da sua carteira, principalmente a gente vivendo no Brasil, onde tem um histórico de inflação aí, às vezes aumenta, às vezes diminui. Então, a gente tem esse histórico de inflação. Eu, particularmente, gosto de ter algum tipo de investimento atrelado nisso. E eu via muita gente... Nossa, mas como que isso é renda fixa? Se isso tá tendo volatilidade, variando? Então, é um trabalho que a gente tenta trazer que renda fixa não é só CDI, não é só aquela curvinha certa. Existe volatilidade em renda fixa e existe muita volatilidade em renda fixa. E se você quiser estudar, quiser aprender sobre isso, você pode ganhar muito dinheiro realmente nessas variações. E eu trago isso, assim, que eu particularmente não sou uma pessoa que fica acompanhando tanto curva de juros, variações da renda fixa, mas com algumas ideias de conceitos econômicos que eu tenho de estudar economia, é até engraçado porque eu comprei um título, acho que era de IPCA, ali na época das eleições. E, gente, mercado incertezas. Então, eu lembro que eu consegui comprar em mais ou menos um mês aí. Entre eu comprar e vender, o título deu, assim, questão de 3% em um mês. E, assim, foi muito bom. E eu não comprei pensando em vender imediatamente, mas é muito... Tu comentou, assim, eu comprei porque eu via que o ambiente estava de incerteza.
E era aquilo de eu estar reavaliando e ver, opa, deu 3% aqui no mês, isso aqui para depois, eu não vou ter esse ganho. Então eu preferi vender e botar em outro investimento. E eu acho que são Isso. essas questões de reavaliar e ir entendendo e acompanhar esse tipo de mercado que é muito importante para o investidor. E é muito isso que eu estava trazendo. A gente, na Suno como um todo, sempre bate muito na tecla de educação. Gente, estudem, busquem informação, conheçam. E eu gosto de brincar que eu sou uma investidora arrojada conservadora. O que que é? Assim, eu invisto em renda variável, eu tenho vários outros investimentos que qualquer pessoa que olhar meu patrimônio vai dizer, ah, não, é investidora arrojada. Mas é no sentido conservador de que eu estudo muito antes de fazer qualquer decisão. Então, eu acho que isso a gente tem que trazer para todo mundo, sabe? Então, estude tanto renda variável quanto renda fixa. Vai e siga o renda fixa prática, comece a entender um pouquinho mais isso. E, Jefferson, para a gente ir finalizando aqui, eu queria que tu desse suas considerações finais aqui sobre o assunto, para a gente finalizar aqui a nossa live. Agradeço, Gabi, essa oportunidade de estar conversando sobre renda fixa numa casa de research de renda variável, né? É muito comum assim existir essa falta de espaço, né? Exato. Por mais que assim, se você for ver a quantidade de pessoas que discutem renda variável e discutem renda fixa é imensamente maior. E eu criei lá o renda fixa porque eu achava que existia. A gente tinha que elevar o nível das discussões, levar um conhecimento. Por que isso estava restrito aos gestores? E por que se avançou tanto na renda variável? Tanta gente se discute sobre preço de ação, se o valuation está ruim, e não se discute a renda fixa. Então, esse espaço que vocês estão dando aqui para o renda fixa prática, para mim, é maravilhoso. A gente tem 3 caminhos na renda fixa: CDI, pré-fixado ou IPCA. Você toma a decisão entre ficar CDI ou pré-fixado IPCA, a primeira decisão. Se você escolher o caminho do IPCA e do pré, você vai ter que tomar outra decisão com relação à inflação implícita. Então, são 3 caminhos, mas que requerem uma avaliação assim, não é tão complexa, mas precisa de um estudo inicial. Semanalmente, comecei uma série de vídeos de uma planilha que é o CDIE da Bloomberg, né? Quem tem acesso à Bloomberg sabe, a Bloomberg é um sistema caríssimo, $2.000, e essa planilha ela projeta o CDI futuro olhando a curva de juros. É como eu faço diário, os gestores fazem. E eu estou levando esse conhecimento para que as pessoas, antes de tomar decisão, então, semanalmente eu estou colocando, tem prêmio na curva? Não tem. Se você não considerar essas altas do Banco Central, vale a pena ficar pré? Não vale. Não, você acha que vem mais? Não vale a pena ficar pré. Deixa o dinheiro no CDI. Mesmo em títulos mais curtos e até mais longos, estou colocando essa discussão para elevar, o princípio é elevar a discussão mesmo. Com certeza. A pessoa, antes de tomar aquela decisão, 3% num papel de 3, 4 anos é pouco. Olhando, hoje está 1,90. É muito, porque é quase o dobro. Não necessariamente. Tem um caminho que o CDI vai fazer aí, vai depender das intervenções do Banco Central. Aquela história de que se o movimento é de alta na curva, não vale, fica no CDI, não tem nada a ver. Você tem que ver a quantidade de intervenções que você projeta e que o mercado está colocando. Você compra pré-IPCA em mercado de alta ou mercado de queda. Isso é outra falácia que tem na renda. Então tem muita coisa para desmistificar e eu fico lá no Renda Fixa, lá agora no YouTube gravando os vídeos, com esse. Meu propósito é esse. E agradeço mais uma vez a oportunidade. Senão eu vou ficar falando aqui, não vou parar. Não, perfeito, Jefferson. Eu acho que é realmente isso. Assim, a gente tem que elevar a discussão e mostrar para as pessoas que, por mais que elas já tenham esse preconceito formado, dá para quebrar isso. E dá para ganhar dinheiro em renda fixa. Eu falo ganhar dinheiro aqui não no sentido vamos ficar rico amanhã, mas, no fundo, a gente investe querendo ter uma valorização do nosso capital investido, né? Então, a gente quer, no final, ganhar dinheiro. E eu acho que é basicamente isso, assim. Fico muito feliz. Essa live foi muito boa pra mim. Adorei conversar contigo. E fica aqui o convite pra gente retomar. Pessoal que tá assistindo a nossa live aqui, segue ali o Renda Fixa Prática. Quem entrou pela live pelo perfil do Renda Fixa Prática, vem conhecer um pouco o trabalho aqui da Suno. E, gente, manda inbox aqui
para o perfil da Suno e deixem suas dúvidas. Se quiserem algum outro assunto sobre renda fixa mais específico, a gente pode marcar uma outra live aqui com o Jefferson, trazer mais assuntos. Então, a gente está aqui para ensinar e eu sempre falo, né? A Suno é uma empresa de educação financeira, gente. A gente está aqui para ensinar vocês e felizmente, a gente teve aqui o apoio do Jefferson para falar um pouco mais de renda fixa e desmistificar esse mundo para vocês. Então, gente, muito obrigada. A gente vai finalizando aqui. Até a próxima. Tchauzinho, galera. Forte abraço a todos. Beijão, Gabi. Beijão.